gente, tudo bem? Estamos começando o programa Brasil Consciência desta semana, uma realização do SINDICT, o Sindicato dos Servidores Públicos Federais, do INPE, do DCTA, do CEMADEM e da Agência Espacial Brasileira. E no programa de hoje a gente vai falar, entre outras coisas, bastante sobre o INPE. Você vai ver que o Instituto está com inscrições abertas para o programa de pós-graduação de 2024, mas não estão abertas as inscrições para o curso de Engenharia Espacial, um dos mais tradicionais do país. O INPE tem uma carta na manga para reabrir o curso no ano que vem, mesmo se ele continuar reprovado pela CAPES. Continue com a gente e saiba o que eles estão pretendendo fazer. Você também vai ver que os alunos da Politécnica da Universidade Federal do Rio de Janeiro ganharam um prêmio internacional no desenvolvimento e na construção de um foguete. O foguete, inclusive, já voou. Veja mais sobre essa história ainda neste programa. Você também vai ter informações sobre a retomada do CTC, o Conselho Técnico Científico do INPE, que andava aí um pouco capenga nos últimos anos. Ele foi nomeado e tem gente importante no Instituto para debater, discutir novas propostas, inclusive da mudança de característica jurídica da própria instituição. Saiba mais. Mas antes, a gente vai falar um pouco sobre o financiamento que está sendo preparado pelo governo federal para empresas de inovação por meio da Embrapi. Serão 178 milhões para o desenvolvimento. Os recursos investidos no programa são do Ministério de Ciência e Tecnologia e são originários do programa PPI Hardware BR. O modelo combina ações de ampliação e fortalecimento da competência científica e tecnológica em pesquisa e desenvolvimento e inovação, na formação e capacitação de recursos humanos, além de estabelecer associação tecnológica entre empresas e atrair e criar startups. Em que a gente tem a satisfação de comunicar e de, portanto, entregar à sociedade como uma manifestação concreta de uma política pública acertadíssima, que são os 3 novos centros de competência em tecnologias de fronteira aqui no país. Como já foi colocado no cerimonial, nós estamos aqui hoje anunciando formalmente o credenciamento do LACTEC, cujo foco em eletromobilidade e redes elétricas inteligentes, como já foi colocado, ISE Sensoriamento do Rio Grande do Sul, LACTEC, Paraná, o ISE Sensoriamento do Senai no Rio Grande do Sul e o Virtus de Campina Grande, trabalhando também com plataformas de sensoriamento inteligente para a indústria. Na verdade, esses 3 centros de competência estão abrigados num programa estratégico chamado Hardware BR. Então, sob esse guarda-chuva de hardware, nós temos essas 3 unidades que trabalharão fundamentalmente com dispositivos cada vez menores, baseados em sensores, atuadores, sistemas e redes de comunicação para que a gente possa entrar mais a fundo na sociedade de dados. Na verdade, a gente tem hoje uma quantidade enorme, algumas estimativas aí apontam para 30 bilhões de dispositivos gerando e consumindo dados, e o que requer uma capacidade de processamento cada vez maior, requer uma capacidade de armazenamento idem, mas requer, sobretudo, inteligência para o uso, para a sua aplicação. E é exatamente isso, ministro, que os centros de competência visam, né? É fechar essas brechas que o sistema brasileiro de ciência, tecnologia e inovação ainda tem. Os centros de competência irão atrair empresas Os centros de competência irão atrair empresas Os centros de competência irão atrair empresas e criarão empregos qualificados, além de investimentos, agregando valor à região onde estiverem instalados. Além disso, vão deixar um amplo legado que inclui a formação de recursos humanos de alta qualidade, voltados para a academia e para a indústria. Então, essas evoluções que a gente vem fazendo, ministra, nessa arquitetura de fomento à ciência e tecnologia no Brasil, tem ajudado a gente a pensar, a usar mais, a ir mais longe. E é isso a que se propõe os centros de competência, é criar em lugares distintos do país, tem essa preocupação com a regionalização, competências diferenciadas para que a gente possa
reduzir a distância entre a indústria nacional e os padrões de inovação tecnológica e competitividade das indústrias globais. Na verdade, hoje é uma redundância falar de indústria global, né? Ou você é global ou você não sobrevive. Então, para a gente reduzir esse ato que existe entre os nossos padrões de inovação e competitividade frente aos competidores internacionais, é preciso que a gente chegue mais junto das tecnologias de fronteira, de maneira que o Brasil seja mais upload do que download. E eu acho que os centros de competência nos ajudam a ir mais longe e aproximar a nossa indústria e, portanto, a economia brasileira de um lugar que nós merecemos, que venha a ser pela qualidade e a eficiência do que se produz, menos do que pela variação do câmbio, da qual a gente depende para se posicionar como 11ª, 12ª, 8ª economia do mundo. Nós seremos, pretendemos, né, ministra, todos nós como cidadãos brasileiros, estarmos sempre naquele primeiro pelotão que nós entramos nos anos 80, de sermos a 8ª economia do mundo, e não sair dele nunca mais. Eu acho que a gente dá, em Embrapi, uma pequena contribuição. É isso, muito obrigado a todos pela atenção e parabéns às 3 unidades que aqui foram contempladas. Eu me lembro na prefeitura do Recife, ainda antigamente as bananas, né, dos ônibus elétricos, como era difícil aquela manutenção. E hoje nós vemos esses desafios tomarem outra dimensão. Eu visitei recentemente com o presidente Lula e com o Geraldo Alckmin uma produção de ônibus elétricos em São Paulo, né, revelando que nós podemos entrar numa área inovadora no mundo e podemos entrar num plano muito especial, né, num plano de vanguarda, né, que é o que nos cabe nesses desafios disruptivos. Por isso que eu fico feliz de saber que nós estamos procurando cada vez mais dar a dimensão que esse assunto merece. Né? Todas as vezes que eu recebi aqui setores da indústria automobilística, todos eles, de alguma maneira, nos questionam e nos instigam, né? Se nós vamos entrar ou não, né, nessa velocidade com que essa transformação da eletromobilidade está acontecendo. E essa, portanto, é uma decisão política do governo Lula, que é muito encarnada, né, pelo nosso vice-presidente e ministro, que vem também dando a importância devida a esse desafio. Então, o investimento de 178 milhões de reais que estamos realizando nesse centro de competência traduz essa atenção do nosso governo com o desafio da transformação digital. Sabemos que a transformação digital é fundamental para a solução de problemas e para melhorar a qualidade de vida das pessoas. Ela contribui para a formação de empregos qualificados, como aqui citou o Vitor. Aumenta a inovação tecnológica, gera novos negócios, aumenta a produtividade das empresas e impulsiona a economia. Nesse contexto, a transformação digital está inserida na política de reindustrialização em novas bases tecnológicas do governo do presidente, anunciada há quase 2 meses. Nessa última semana em São Paulo, lançamos o programa Mais Inovação Brasil, que está inserido dentro dessa nova política industrial do governo. É o maior programa de apoio à inovação da indústria da história, com juros nominais baixos, né, com 4%, e desse montante, que são previstos em 4 anos, né, essa nova política, esse valor só é possível porque ele reúne vários fundos, né? Entre eles, os principais são o BNDES e o FNDCT. Desses 106, o MCTI, o nosso ministério, participa com 41 bilhões de reais. E isso tudo concentrado na inovação e nessa industrialização em novas bases tecnológicas. 16 bilhões são não reembolsáveis e 25 bilhões em créditos em condições diferenciadas, já disponíveis a partir de setembro. Né? Nós conseguimos, para os recursos não reembolsáveis reembolsáveis do FNDCT, desde o primeiro semestre, garantir como indexador a taxa TR, a 2%,
que é também um grande atrativo de competitividade, né, e de atração das empresas de maneira geral. Tanto que nós já executamos 3 bilhões de recursos disponíveis, dos 5 bilhões disponíveis do FNDCT para essa modalidade de reembolsável, demonstrando que quando você tem juros, né, compatíveis com o mercado responde muito rapidamente. Por meio da subvenção econômica, vamos apoiar projetos de alto risco e fortalecer a tão necessária integração das empresas com as universidades. Essas são iniciativas que se somam com a perspectiva de aproximar o conhecimento das demandas do setor produtivo e tornar a indústria brasileira mais inovadora e mais competitiva, como já disse e tantos outros disseram, como o Chico Saboia também aqui destacou. No caso dos hubs de inovação que estão sendo implantados pela Embrapi, consideramos estratégico o fortalecimento de competências em tecnologias disruptivas para alinhar o país às principais tendências mundiais da inovação e projetar a indústria do futuro. Quero novamente registrar meus cumprimentos à Embrapi pela iniciativa inovadora e expressar meus votos de sucesso ao Instituto de Tecnologia para o Desenvolvimento, ao Instituto Senai de Inovação e Sistema de Sensoriamento, e ao Virtus da Universidade Federal de Campina Grande, a rival pernambucana, com bom trabalho para todos vocês e muito obrigada. Além do Centro de Competência em Plataformas de Hardware Inteligente e Conectadas, também já foram anunciadas as instituições responsáveis por outras 3 unidades estratégicas para o Centro de Competência Embrapi em Tecnologias e Infraestruturas de Conectividade 5G e 6G, foram selecionados o Instituto Nacional de Telecomunicações, Inatel, em Santa Rita do Sapucaí, Minas Gerais. Para o Centro de Competência em Tecnologias Imersivas Aplicadas a Mundo Virtuais, foi selecionado o Centro de Excelência em Inteligência Artificial da Universidade Federal de Goiás, em Goiânia. E para o Centro de Competência Embrapi em Operan, foi selecionado o CPQD, Centro de Pesquisa em Desenvolvimento em Telecomunicações, em Campinas, São Paulo. Ainda serão anunciados outros 3 centros de competência Embrapi nas áreas de terapia avançada, segurança cibernética e tecnologia quântica. Muito bem, agora a gente fala sobre o INPE e o reestabelecimento do Conselho Técnico Científico do Instituto. O conselho que nunca deixou de existir formalmente, mas que havia sido informalmente, digamos assim, dissolvido nos últimos anos, voltou a funcionar efetivamente com a nomeação do último dia do mês de agosto. Vamos saber mais sobre a formação do novo conselho pelas palavras do diretor do Instituto na última live semanal. Veja. Tivemos também, ao longo da semana, a reunião de posse do CTC, onde nós apresentamos a organização atual, tudo que nós temos feito. Foi uma reunião bastante produtiva, gostei muito do engajamento dos membros do CTC e já sugeri também para os membros do CTC que comecem a fazer os seus estudos, que comecem a discutir sobre a figura jurídica do INPE. O INPE, como o ICT, diferente da IFES, eu vivo dizendo isso, cabe dentro da administração direta? É a melhor figura para o INPE ou não? Como resolver? Como avançar? Então procurem discutir os membros, eu pedi para os membros procurarem discutir essa questão da figura jurídica, começar a se informar para eventualmente a gente provocar uma discussão interna no INPE para começar a trazer uma proposta razoável que seja entendida pelo Ministério como avanço para a instituição. E a última edição da live semanal do diretor do INPE rendeu uma outra informação bastante interessante. Você sabia que o INPE está aproveitando de materiais apreendidos pela Receita Federal para se modernizar? Saiba mais sobre essa história. Recebemos também a visita da Receita Federal, que tem nos apoiado em muito, e aqui fica um registro. Na nossa gestão, nós já conseguimos recursos da Receita Federal, equipamentos da Receita Federal que foram apreendidos e transferidos para o INPE, que montam de R$ 1.230.000. Todo esse volume, que é o valor de face do equipamento, tá? Nós fôssemos fazer licitação, nós fôssemos fazer um processo licitatório, além do tempo dos nossos servidores, custaria bem mais caro, pelo menos um pouco acima do mercado, porque esse é o valor de face apresentado na Receita Federal. Então,
Somado o valor de face, nós temos quase 1.300.000 de equipamentos doados para o INPE, que incluem gases, que incluem analisador de espectro, que inclui computadores, que inclui câmeras de segurança. Então, todo esse trabalho que nós temos feito junto à Receita foi foi apresentado à Receita e foi agradecido com entusiasmo, mostrando para o delegado da Receita Federal, que nos visitou com sua equipe, todo o trabalho e para onde estão indo os equipamentos que estão sendo doados ao INPE. Muito bem, foram nomeados para o Conselho André Rodrigues Gonçalves, Cláudia Akemi Ogawa, José Antônio Aravecchia, Luciana Vani Gatti, Leila Maria Garcia Fonseca e Luiz Tadeu da Silva. Boa sorte aos conselheiros e que eles possam realmente auxiliar aí a direção nessas tarefas e deliberações para o futuro da instituição. Ainda falando sobre INPE, a gente ficou devendo para vocês aqui no Brasil Consciência a exibição do novo vídeo institucional do INPE. Foi lançado há quase 2 meses e a gente atualiza para vocês que ainda não tiveram a oportunidade de assistir. Veja. Desde que o mundo é mundo, o homem olha para o céu na busca de entender os mistérios da vida. Muitas civilizações tratavam os astros como divindades. Outras, como os maias, os chineses, os egípcios e os babilônios, foram capazes de elaborar complexos calendários baseados no movimento do Sol. Também foi a observação dos movimentos de planetas e estrelas que permitiu aos povos antigos a percepção de quais eram as melhores épocas para plantio e colheita. Os gregos elaboraram modelos com o intuito de explicar o formato da Terra, as estações do ano, bem como os movimentos do Sol, da Lua e dos outros planetas visíveis a olho nu. As grandes navegações responsáveis pela chegada dos portugueses ao Brasil só foram possíveis graças ao estudo do céu e posição dos astros. Mas o mundo está sempre em movimento, e apenas olhar para o céu não era mais suficiente. Foi preciso ir até lá. Em 1961, o homem finalmente chega ao espaço. Naquele mesmo ano, nasce o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, Unidade de Pesquisa do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. Deu-se início às atividades espaciais no Brasil, que logo se tornou um dos 5 primeiros países na observação dos fenômenos solares, sendo até hoje o único no hemisfério sul capaz de monitorar essas atividades, que podem afetar sistemas de comunicação, de energia e o controle do tráfego aéreo do planeta. Desde a sua criação, o INPE tem a missão de desenvolver pesquisas com o objetivo de dominar tecnologias de ponta e de interesse estratégico às atividades espaciais. É preciso olhar para fora para entender o que se passa aqui. Entre outras aplicações, os dados espaciais são utilizados no gerenciamento da saúde, segurança pública, produção de alimentos, atividades marítimas, monitoramento do meio ambiente, de desastres naturais e estudos meteorológicos. Desde 1998, o INPE mantém o projeto de monitoramento do desmatamento na Amazônia Legal por satélite, que monitora o desmatamento por corte raso e produz as taxas anuais da atividade na região. Em complemento, em 2014 lançou o DETER, um sistema que produz alertas diários sobre desmatamento e degradação florestal, e desde 2018 monitora também o cerrado e outros biomas brasileiros. Esses alertas são enviados automaticamente ao IBAMA, além de ficarem disponíveis na internet para que possam ser acessados por toda a sociedade. Todos esses dados são essenciais para a formulação de políticas públicas e apoio nas negociações internacionais sobre meio ambiente e sustentabilidade. Um dos projetos de tecnologia mais importantes do Instituto é o programa CIBERS.
Satélite Sino-Brasileiro de Recursos Terrestres, que garantiu ao Brasil e à China o domínio da tecnologia de sensoriamento remoto e observação da Terra. O sexto satélite da parceria, o Cibers 4A, foi lançado em 2019. É sempre importante destacar que o Cibers fez do Brasil o maior distribuidor de imagens de satélites gratuitas do mundo. Em paralelo às atividades do programa Cibers, o Instituto desenvolveu a sua plataforma multimissão. A PMM é capaz de acomodar diferentes cargas úteis necessárias em missões espaciais. O primeiro voo com sucesso da PMM aconteceu em 2021, com o lançamento do Amazônia 1, primeiro satélite de observação da Terra completamente projetado, integrado, testado e operado pelo Brasil. Além de completar o desenvolvimento do satélite, importantes avanços foram obtidos na área de rastreio e controle. Com isso, o ciclo completo de desenvolvimento de satélites complexos foi concluído com sucesso. Além disso, o INPE acredita na educação para continuar sempre avançando e possui um reconhecido programa de pós-graduação nas áreas de astrofísica, engenharia e tecnologia espaciais, geofísica espacial, computação aplicada, meteorologia, sensoriamento remoto e ciência do sistema terrestre. Mantém parcerias com universidades, escolas e instituições educacionais em projetos voltados à capacitação de pessoas para o setor espacial. Todo esse trabalho nos mostra que não importa em qual momento da civilização o mundo esteja, olhar para o céu, investir em infraestrutura espacial e estudar o universo e seus fenômenos é sempre o caminho para chegarmos cada vez mais longe. Muito bem, amigo do programa Brasil Consciência, segundo bloco, e já que nós estamos falando de formação na área aeroespacial, vamos às notícias que vêm do INPE, a abertura anual para as inscrições dos cursos de pós-graduação, mestrado e doutorado na instituição em diversas áreas. Para falar sobre esse assunto, a gente está em contato direto da Itália, com o coordenador da pós-graduação, Antônio Bertacchini. Bertacchini, obrigado por você ter nos atendido mais uma vez. Explica para a gente como é que é esse processo de seleção que vocês estão abrindo, quantos estudantes vocês devem receber para esse novo período. Bom, antes de mais nada, muito obrigado pela oportunidade de conversar aqui com vocês de novo, né? Sempre um prazer estar aqui divulgando os trabalhos do INPE, em particular pós-graduação. O INPE tem inscrições, na verdade, a cada 3 períodos, mas uma inscrição maior, que é feita agora até 31 de outubro, que ela é feita para o início do ano seguinte, para março, né? Então, nós temos, no momento, 6 cursos com inscrições abertas aí, o Centro de Ciências Terrestres, Geofísica, Sensoriamento Remoto, Computação Aplicada, Astronomia e Meteorologia. Esses 6 cursos têm inscrições abertas até 31 de outubro. As regras de seleção, elas variam muito de curso para curso, então a melhor solução é você entrar mesmo no site do INPE e ver as informações. Alguns cursos eles dão prova, alguns cursos, às vezes tem curso de adaptação, a regra varia de curso para curso, tá? Então é preciso se informar sobre isso. Além da diferença de curso para curso com relação à seleção, a pós-graduação do INPE como um todo é diferente aí no andamento dela, nos semestres. Explica para a gente um pouco como é que funciona, doutor Bertacchini. O INPE trabalha com o conceito de trimestre, né? Então, o ano não é dividido em 2 semestres, mas ele é dividido em 3 trimestres. Um que vai de março a setembro, depois de março a junho, depois de junho a setembro e depois de setembro a dezembro. Então, essa é a primeira, é a entrada maior, é a entrada onde você tem
o maior número de vagas, o maior número de bolsas, todas essas coisas aí, né? Lembrando sempre que os cursos do INPE são todos gratuitos, né? Não existe pagamento nem para inscrição, nem para mensalidade, ou manutenção, alguma coisa assim. E ainda existem bolsas CAPES, CNPq, pode ser pedido FAPESP também, que varia muito de curso para curso. Cada curso tem uma cota e os critérios de seleção variam também, né? Então não dá para dar uma resposta precisa. Mas o INPE funciona dessa forma, trimestralmente, com uma entrada maior agora, que terá um número maior de vagas e um número maior de bolsas, com certeza. Repetir para você que está em casa interessado nessa oportunidade: computação aplicada, geofísica espacial, meteorologia, sensoriamento remoto, astrofísica e engenharia e tecnologia espacial. Esse curso de engenharia e tecnologia espacial, doutor Betachini, tinha dado aquele problema lá com a avaliação da CAPES e tudo mais. Como é que ficou aquela situação? Essa situação não foi resolvida. Na verdade, quando eu listei 6 cursos, eu omiti o curso de Engenharia e Tecnologias Espaciais, porque esse curso não está oferecendo a entrada agora, pelo menos nesse momento. A gente tem expectativa de corrigir isso, nós estamos tomando diversas medidas para corrigir isso, desde recursos para avaliação anterior, até mesmo preparando uma nova submissão, se assim for necessário. Nós estamos lutando com todas as forças aí, a instituição, para que a gente possa oferecer vagas, talvez até para março do ano que vem, mas não nesse momento de outubro. Nesse momento de outubro, as ciências dos sistemas terrestres, geofísica, sensoriamento remoto, computação aplicada, astrofísica e meteorologia. Esses são os 6 cursos onde você pode se inscrever hoje. O de engenharia, a gente tem esperança de que em fevereiro ou março do ano que vem a gente consiga abrir inscrições de volta, ainda para começar em 2024, mas talvez atrasado um pouco em relação aos demais. Que coisa, um dos cursos mais tradicionais do país na área, se não for o mais antigo, tendo aí esse problema. Bom, com relação aos demais, tudo certo, as avaliações foram de excelência, como sempre, os cursos continuam. Para quem conhece um pouco do INPE, sabe que lá tem muito laboratório e tal. Como é que é para o estudante regular fazer uma pós-graduação dentro de um instituto de pesquisa? Tem sala de aula? Como é que vocês trabalham isso no dia a dia? Bom, nós temos um conjunto de salas de aula comum, né, uma sala para cada curso, dentro do que a gente chama de rotunda, né, que é um prédio redondo, onde tem a maior parte das salas de aula. Mas todos os prédios individualmente, eles possuem salas de aula e laboratório de materiais, essas coisas ficam dentro da própria área fim. Então, se você se matricula ali, você provavelmente vai ter uma sala próxima do seu supervisor, do seu orientador, e você vai ter acesso aos laboratórios da tese. Existem teses que dependem do laboratório, existem teses mais teóricas, mas essas atividades são espalhadas pelo INPE todo, as salas de aula, em geral, concentradas nesse prédio central ali, que é uma circunferência que fica do lado da Secretaria de Pós-Graduação. Só complementando, o curso de engenharia de 1977, na verdade, quando se iniciou as atividades. É um curso de longa tradição. Muitos dos funcionários do INPE que trabalham hoje em missões importantes, que são coordenadores de área, se formaram ali, né? Além de pessoas que migraram para outros grupos, o FABC, a FEG, todo esse pessoal tem uma grande quantidade de egressos, então é realmente um curso muito importante, de muita tradição, passando por uma dificuldade que a gente acredita seja momentânea, e estamos fazendo o melhor possível para resolver isso. Muito bem, só para que vocês tenham uma ideia da importância dos cursos de qualificação do INPE, a gente falou na semana retrasada sobre a doutoranda do CEMADEM, que venceu em uma das categorias o prêmio CAPES de teses de 2023, mais 2 alunos dos cursos de pós-graduação do INPE receberam também menção honrosa durante a premiação. Na área de geociências, a Carolina de Souza do Carmo, que é aluna da pós-graduação em geofísica espacial do INPE, que foi orientada, inclusive, pelo próprio diretor do INPE, o Clésio Dinardim, junto com o Cosme Alexandre de Oliveira Barros, apresentou uma tese, estudo de irregularidades ionosféricas usando mapas de ROTI sobre a região brasileira, espero ter pronunciado corretamente, ROTI ou ROT, as chamadas, imagino que tem relação com as chamadas bolhas na camada ionosférica, e na área de ciências ambientais,
Miguel Ângel Trejo Rangel, que é aluno de pós-graduação em Ciências do Sistema Terrestre, também recebeu menção honrosa. Ele é orientado por Daniel André Rodrigues e Vitor Marquesi na tese intitulada Social Innovation for Research Disaster Risk Reduction em São Luís do Paraitinga, também relacionada à redução de desastres naturais lá na região de São Luís, que foi afetada por uma enchente. Não vou me lembrar exatamente o ano aqui, mas lá nos idos de 2010, alguma coisa nesse sentido. O INPE produzindo aí ciência e cientistas de qualidade. A gente espera que isso continue, né, doutor? Sim, sem dúvida. Você pode ver isso também pelas próprias notas da CAPES, né? É comum que o INPE tenha a melhor média do Brasil, ou uma das melhores médias do Brasil. O INPE tem hoje um curso nota 7, 3 cursos nota 6, que são assim padrão internacional, um 5 e um 4, com exceção desse do INPE que está aí, de engenharia, que está aí tentando se corrigir. Tinha 4 anteriormente. Se você faz a média dessas notas, certamente uma das melhores do país, se não for a melhor. Bom, mas a pessoa que está em casa ouvindo a gente, doutor, está se perguntando agora, mas o que aconteceu? Por que teve esse problema? Na época a gente conversou um pouquinho, mas se o senhor puder repetir, teve uma questão de uma mudança de metodologia, algumas documentações que vocês não estavam acostumados a entregar? Exatamente. Houve uma mudança de metodologia, né? A CAPES sempre fez em uma única etapa a coleta de dados, e dessa vez ela fez em 2 etapas a coleta de dados. E houve uma falha no envio da segunda parte que envolveu alguns dados, e esses dados nos prejudicaram. Então, fundamentalmente, foi isso. Houve uma falha no reporte, a gente não sabe até agora ainda bem por quê, o que aconteceu nessa comunicação, mas houve uma falha de envio de dados. E isso porque a CAPES mudou a sistemática, né? Então, esse segundo envio não havia mais nenhum controle, não havia mais, não passava mais pela direção ou pela pró-reitoria, não passava mais por ninguém. Então, aconteceu uma falha nesses dados. E nós enviamos esses dados posteriormente, estamos tentando corrigir isso, estamos argumentando com a CAPES e estamos no aguardo aí de uma solução. Tá certo, você que acompanha o Brasil Consciência sabe que a gente já também questionou a CAPES com relação a isso. A entidade ainda não tomou uma posição oficial sobre a continuidade ou não do curso de Engenharia Espacial do INPE. Obrigado, doutor Bertachini, por ter nos atendido mais uma vez. Sucesso aí, bom regresso ao Brasil, viu? Obrigado. Eu queria só colocar mais um comentário, porque Fique à você vontade, falou que doutor. a CAPES depende de reportar a continuidade ou não, né? Ainda que ela reporte uma não continuidade, ela já nos disse que tem a opção de aplicarmos para recomeçar de novo o ano que vem. Por isso que a gente tem várias expectativas. A gente trabalha com esse recurso para resolver agora. Se ele não resolver e for mantido essa descontinuidade, digamos assim, nós temos essa outra alternativa. Até 17 de novembro é a data para a gente apresentar um novo início, digamos assim, como se fôssemos um curso novo. Não somos, mas como se fôssemos um novo. Por essa via, eu acho que tem uma chance muito grande de dar resultado. E o resultado disso é previsto para a ordem de março do ano que vem. Por isso é que eu acredito que a gente vai ter entrado no ano que vem novamente, normalmente, qualquer que seja a resposta da CAPES para esse recurso. Quer dizer, no caso deles decidirem que aquele processo não tem solução, é insanável o problema, o curso de engenharia seria reinaugurado, digamos assim. Exatamente. Seria o mesmo curso, até com o mesmo nome, etc., mas seria submetido como um novo para limpar esse passado, digamos assim. Mas a gente continua com a mesma estrutura, a mesma tradição, o corpo docente basicamente igual, os mesmos laboratórios, ou seja, vai ser a mesma força técnica, digamos assim, só que do ponto de vista burocrático para a CAPES, a gente vai ser um curso iniciando. Tá certo, doutor Bertachini. Obrigado, viu? Mais uma vez, um abraço para o senhor. Foi um prazer falar com vocês. Até mais. O programa Brasil Consciência vai para um rápido intervalo e, na sequência, você tem informações sobre o foguete desenvolvido por estudantes da Universidade Federal do Rio de Janeiro. É um instante só, não sai daí. Programa Brasil Consciência de volta e a gente fala agora um pouco daquilo que pode ser o futuro do Programa Espacial Brasileiro. Alunos de engenharia da Politécnica da Universidade Federal do Rio de Janeiro
conquistaram um prêmio internacional no desenvolvimento de um foguete experimental. É isso mesmo. E para falar um pouco sobre essa história, a gente está aqui com o Marcelo Moura, que é um dos integrantes dessa equipe da Minerva Rockets, lá do Rio de Janeiro. Bom dia, Marcelo. Obrigado por você ter nos atendido. Conta um pouco para a gente aí, que grupo é esse? Desde quando que vocês estão estudando aí o desenvolvimento de foguetes? Bom dia, Edmund. Então, nós somos a Minerva Rockets e SATS. Nós somos duas equipes conjuntas. Nós trabalhamos fazendo foguetes de sondagem atmosférica que chegam a alturas de 3, 5 quilômetros de altitude, e satélites também, que podem ter diversas motivações, como sensoriamento remoto, estudos científicos em bactérias, em astrobiologia, etc. A nossa equipe foi fundada em 2016 por alguns ex-alunos da UFRJ, que já se formaram hoje em dia. Eu entrei na equipe em 2019 e eu sou apaixonado pelo nosso trabalho. É realmente uma coisa que foi nova para mim desde que eu entrei, mas eu me divirto muito trabalhando, é uma coisa que eu gosto muito de participar. Engenharia aeroespacial, inclusive, está nos meus interesses para o futuro, apesar desse curso não estar presente na UFRJ ainda. E nós estamos muito orgulhosos de ter ganhado esse prêmio. Muito obrigado também por ter citado isso. Muito bacana, mas não foi só isso não. O pessoal da Minerva Rockets já trouxe para casa prêmios do Engineer Awards for Technical Excellence de 2019, da América Latina também, prêmio em 2018, prêmio em 2017, com várias participações em projetos internacionais. Eu não falei aqui, acabei deixando vocês sem saber. O prêmio que eles trouxeram agora foi o primeiro lugar na competição latino-americana de foguetes experimentais. A equipe Minerva Rockets, né, que é o pessoal da equipe Minerva lá da Politécnica que faz foguete, ganhou no geral, a competição no geral, e ganhou também uma competição, uma parte, digamos assim, uma das modalidades, que foi a distância que o foguete atingiu. Você falou que o foguete de vocês atinge 5 quilômetros de altura. Ainda está faltando um pouco para chegar no espaço 100 quilômetros. Mas como é que é o desenvolvimento? O que vocês fizeram efetivamente desse foguete? Parece que até o combustível é desenvolvido por vocês? É quase isso. Então, o nosso último foguete ele chega até 3 quilômetros de altitude. A gente tem capacidade para fazer um de 5, mas a gente só tem um motor por enquanto. Isso ainda está nos projetos de equipe de talvez se tornar realidade para o futuro. Mas sim, ainda falta um pouquinho para chegar no espaço, mas essa também é uma das nossas metas. O nosso foguete mais famoso, que é o Aurora, foi ele que chegou a 3 quilômetros de altitude e foi aquele que nos garantiu esse primeiro lugar na Latin American Space Challenge, que é essa competição latino-americana de foguete. O Aurora tem um motor só também. Oi, desculpa? O Aurora é um foguete de um motor, de um estágio só. Isso, de um estágio só. Também está nos nossos planos avançar para 2 estágios no futuro, se for possível. Bacana. E ele chegou a 10 quilômetros nessa competição agora? Isso, a 3 quilômetros de altitude. A gente tem um motor que chega até 5, mas a gente ainda não produziu ele. E o Aurora chega até 3 quilômetros de altitude. A capacidade do motor dele é para isso. Bacana, muito bacana. Estamos colocando aí algumas imagens do Aurora na tela para você poder observar agora. Bom, e como é que é esse trabalho? O que vocês fizeram? Alguém trouxe um projeto de um foguete para vocês? Olha, é assim e tal? Ou as equipes que te antecederam, você que falou que entrou em 2019, vem desenvolvendo isso ao longo do tempo? Você começou a participar agora. Conta pra gente um pouco do desenvolvimento desse foguete. Ok, então, os nossos foguetes são completamente desenvolvidos por nós, estudantes. A gente estuda tecnologias espaciais, a gente estuda o que é feito na indústria, o que outras equipes mais antigas já fizeram, e a gente faz foguetes baseados no que está hoje no mercado, porque tanto foguetes como satélites. A gente tem divisões de subsistemas, subsistema de eletrônica, que a gente chama de aviônica, subsistema de instrumentação, de recuperação, que cuida do paraquedas do foguete, subsistema de propulsão, que é quem cuida do motor e do combustível, que no caso é o que eu faço parte. A gente também tem uma liderança em projetos, tanto para foguetes como satélites, e os satélites também têm subsistemas, que são de mecânica, eletrônica e experimentos.
que cuidam com experimentos científicos em biologia, astrobiologia, astroquímica, etc. Então, cada um desses subsistemas tem reuniões e de projeto em que a gente estuda o que a gente vai fazer, como a gente vai fazer, de onde a gente vai tirar os fundos para isso. Geralmente, a gente consegue dos nossos patrocinadores e fundos de pesquisa científica, como a FAPERJ. E aí, a partir desses fundos, a gente compra os nossos materiais e começa a produzir seguindo os nossos projetos. Legal. Estamos colocando aí na tela agora, não sei se você está conseguindo ver, uma foto aí da equipe, né? E imagino que é o Aurora é esse maior, o vermelho. Exatamente, é esse foguete vermelho. O pequenininho é o Caronte, que ele é um que chega a 1 quilômetro de altura, e ele é um foguete que a gente usa para testar tecnologias novas. O Aurora já é mais consolidado, a gente usa como carro-chefe da equipe, e o Caronte a gente usa para testar tecnologias, como, por exemplo, aletas, que são coisas que estabilizam o foguete na subida, que podem atuar como antenas ao mesmo tempo, para a gente poder pegar sinais do foguete e medidas dele enquanto ele está voando. Outras tecnologias para pessoas novas na equipe poderem aprender a aplicar tecnologias novas, como, por exemplo, o uso de fintenas, que são empenas, estruturas utilizadas para estabilizar o foguete na subida, que podem atuar também como antenas para a gente pegar sinais e medidas do foguete enquanto ele está subindo. E algumas outras aplicações novas que o Aurora pode até não ter também, mas a gente testa coisas novas nos foguetes menores. Então, o Caronte, esse foguete preto, é como se fosse um foguete experimental, e o Aurora é o foguete que a gente utiliza nominalmente para fazer voos nas competições. Então, nós somos a Minerva Rockets e SATS. São duas equipes irmãs que trabalham juntas. A SATS produz os satélites e a Rockets produz os foguetes. Mas todo foguete precisa de um intuito. Ele não sobe só por subir. Ele é um meio de transporte para levar alguma coisa importante. E é nesse caso que a SATS entra. A SATS produz os satélites que vão voar embarcados no foguete. E lá em cima, juntamente do sistema de recuperação, o satélite é ejetado e aí ele efetua sua missão lá na altitude máxima. Que bacana. Não, mas o que eu perguntei, essa turma que está toda aí, essas 35 pessoas, elas são de uma equipe só? Só do rock? No caso, as pessoas de branco são da SATS e as pessoas de preto são da Rockets. A gente também separa os uniformes, mas a gente sempre trabalha junto. Ótimo. Então isso aí envolve em torno de uns 30 alunos. Eu vi, inclusive, no Instagram de vocês, que vocês mesmos fazem o processo seletivo entre os outros estudantes aí interessados em participar. Como é que é isso? Você, por exemplo, é engenheiro químico. Como é que você entrou nessa? Então, a nossa equipe tem um pouco mais de 30 alunos. A gente tem atualmente 60 e poucos alunos, assim, mais ou menos, 62, se eu não me engano. Porque todos não puderam estar na foto. Mas uma coisa que eu gosto muito da equipe é que ela é bem interdisciplinar. Nós temos pessoas de vários cursos da UFRJ. Temos pessoas de astronomia, biomedicina, já tivemos pessoas de letras também. Então, nosso curso admite pessoas que queiram trabalhar e estejam entusiasmadas em trabalhar nesse ramo de engenharia aeroespacial, porque a UFRJ não tem um curso disso atualmente. Então, o nosso único quesito assim, é querer trabalhar, porque a gente aprende lá. Os membros antigos ensinam os calouros que depois que aprendem todos os nossos softwares, os nossos métodos, atuam também nos nossos projetos e mais para frente capacitam novos calouros e assim continua um ciclo de pessoas que aprendem tecnologias novas e passam isso para frente. Então, eu gosto muito disso na equipe. No meu caso, eu faço engenharia química, e aí a propulsão de foguete tem um pouco mais a ver com o meu curso, porque ali eu trabalho com a química de propelentes, com a combustão, que são as queimas entre as partes do motor, eu faço análises térmicas, etc. Então, basicamente, para mim, foi assim, eu entrei e me capacitaram em tudo que a gente faz, em todos os nossos trabalhos, e aí eu comecei a trabalhar nos projetos. Eu entrei em 2019, em 2020, 2021, eu já estava atuando completamente nos projetos da equipe. Muito bacana. E quais são os próximos passos? O que vocês pretendem fazer agora? Tem algum concurso no radar aí para vocês participarem ou agora é desenvolver melhor e com mais potência para o próximo? Assim, agora para o final do ano, nós não temos nenhuma competição grande em mente, por enquanto. Temos apenas alguns congressos
que de vez em quando chamam a gente para apresentar o nosso projeto e tal, mas o nosso foco agora é desenvolver projetos novos, maiores e melhores, para a gente conseguir fazer mais bonito ainda no ano que vem. Aqui no INPE, em São José dos Campos, tem uma competição de desenvolvimento de CubeSats bastante famosa aí na América do Sul, vem equipe de tudo quanto é país. Vocês já participaram ou não? Então, a gente ainda não conseguiu participar efetivamente por questões da pandemia, mas também é uma competição que está no nosso radar, a gente tem muito interesse de participar, eu sou louco para visitar o INPE. E provavelmente no próximo ano a gente talvez consiga participar, se tudo der certo. Então tá certo. Obrigado por você ter nos atendido, obrigado por você ter compartilhado com a gente essas informações e sucesso aí para vocês da equipe Rockets, viu? Por nada. Muito obrigado, Edmond. Valeu pela oportunidade. Muito bem, e o CubeSat deste ano, de 2023, está mantido, viu, gente? Ele não aconteceu em setembro, como era habitual desde a primeira edição, por conta da realização de outro evento estudantil que nós mostramos aqui no Brasil Consciência, o SSP 2023, um evento internacional da Universidade do Espaço, que aconteceu em São José dos Campos, usando a infraestrutura do INPE e também a infraestrutura do DCTA. Por conta disso, o CubeDesign deste ano foi adiado, mas irá acontecer. Quem garantiu isso para mim foi o coordenador do projeto e um dos professores da pós-graduação, Walter Abraão, que disse que ainda estão negociando apenas se a realização dos testes vai acontecer ainda em 23 ou em janeiro, no começo de 2024. Como você viu, além da equipe Rockets, lá da Universidade Federal do Rio de Janeiro, que está interessado em participar, o Walter Abraão também nos disse que já tem uma equipe chilena interessada, candidata a participar da edição 2023 do projeto. Você conferiu o CubeDesign aqui no Brasil Consciência, a primeira edição, e a gente deixa esse finalzinho de bloco com algumas das cenas que nós captamos naquela oportunidade. Para cada equipe fazer uma breve apresentação, então já vai reunindo o grupo e eu vou pedir para cada uma falar um pouquinho sobre de onde qual competição está assim inscrita, tá ok? Depois do sucesso do ano passado, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, abriu as portas em 2019 para a segunda edição do CubeDesign. O torneio reúne alunos do ensino fundamental até a pós-graduação, que se organizam em equipes para desenvolver pequenos satélites chamados de CubeSats. Eu acho que a maior experiência que a gente teve com gerenciamento de projetos, com essa questão de pensar, resolução de problema, identificar, aplicar mesmo todo aquele conhecimento que a gente tem na faculdade, é nesse tipo de evento. Tanto no ano passado quanto nesse ano, a gente buscou muito entender o que a gente estava fazendo e pedir ajuda para professor, para alguém que da área. Então, você trabalha de uma forma muito ampla todas as habilidades que é necessário, no nosso caso, que somos todos alunos de engenharia. Então, o engenheiro ele tem que saber fazer projeto, ele tem que saber planejar, tem que saber montar, tem que ter o conhecimento básico e tem que saber falar, tem que saber apresentar, tem que saber conversar com os outros. Bom dia, pessoal. Meu nome é Matheus, eu sou da equipe Facens ao Cubo, represento o pessoal de Sorocaba, Faculdade de Engenharia lá de Sorocaba. A gente está na nossa segunda participação aqui no CubeDesign. A primeira foi a nossa primeira experiência, então a gente está aí há um ano já trabalhando com nanosatélites. Viemos esse ano com cerca de 9 integrantes e eu acho que é isso. Apesar de pequenos, os CubeSats não são de brinquedo. Há diversos exemplos de satélites como estes que já foram lançados e operam com sucesso. O próprio ITA, o Instituto Tecnológico de Aeronáutica, lançou recentemente um nanosatélite ao espaço, o chamado ITASat. A primeira coisa que a gente observa é que ninguém é diferente em engenharia espacial. A engenharia espacial é apaixonante. Então, diferente de alguns TCCs, de alguns trabalhos que a gente faz na graduação, que muitas vezes a gente faz para passar, ninguém está aqui para passar. Todo mundo está aqui porque tem aquele algo a mais, que é esse bichinho, essa coisa maravilhosa da engenharia aeronáutica, da engenharia espacial. Então, primeira coisa, todo mundo tem brilho no olho. Boa tarde, gente. Eu sou o Gabriel Fonseca, aqui representando a Minerva Rockets, e vim apresentar o nosso projeto de CubeSat, que é o ALSat 0.
Se chama Alced porque a mitologia romana, o mascote da deusa Minerva era uma coruja. A segunda coisa seja numa grande agência espacial, seja num concurso para estudantes como esse, a engenharia espacial é desafiadora. Você nunca consegue fazer o satélite no tempo que você quer e nunca consegue fazer o satélite com o dinheiro que você tem. Então isso faz com que você tenha que criar uma série de artifícios, e artifício é engenharia em alto nível, e nem que essa engenharia em alto nível seja uma improvisação, ela continua sendo em alto nível, e isso a gente vê nesses estudantes, que às vezes fazem o satélite em poucas semanas, às vezes viram à noite para fazer. Nós estamos no final de semestre agora, na maioria das universidades brasileiras, então todo mundo já está cheio de prova, e as pessoas vêm aqui e faz aquele monte de prova e ainda faz um CubeSat, faz um projeto, faz algumas apresentações brilhantes. Durante a competição, os alunos apresentam projetos, fazem a construção e ainda participam de simulações e testes nas mesmas instalações onde são testados os satélites brasileiros, como o Cibers e o Amazônia. A gente coloca as provas de apresentação formal, que foi feita nessa manhã. Existem os testes ambientais, que é o de vibração térmico, e também tem um teste funcional, né, que nesse ano é uma aquisição de uma imagem e detecção de pontos de queimada na floresta. Todas essas provas elas são obrigatórias. Então, se alguém foi eliminado em uma etapa, não existe, na realidade, formalmente uma eliminação. Todas têm que fazer esse percurso da competição e todas elas são pontuadas por cada etapa. Inédito na América Latina, o evento tem o objetivo de fazer a divulgação científica dos trabalhos do Instituto, além de incentivar estudantes para a carreira na área espacial. Em 2019, o torneio cresceu e ganhou novos sotaques. Que sea un proceso de aprendizaje en el que desarrollemos un producto totalmente hecho por estudiantes. Ese es nuestro enfoque principal y lo logramos. A competição é dividida em 3 categorias. A mocap é voltada aos alunos do ensino fundamental e desafia as equipes a produzir uma espécie de maquete, seguindo modelos de satélites pré-definidos. A seriedade é tanta que os modelos são sorteados. Para o público do ensino médio, a categoria CANSAT apresenta um percurso de testes para comprovar se os satélites desenvolvidos pelos alunos têm capacidade para se comunicar com a Terra, por exemplo, entre outras funções. A última categoria é para projetos mais complexos, voltada para o público universitário e também de institutos de pesquisa e empresas. Essa turma participa de simulações de condição de lançamento e funcionamento operacional do satélite. Para eles, o foco é fazer a carga útil, como câmeras que farão as imagens da Terra, por exemplo, além de questões envolvendo suprimento de energia, comunicações, entre outros detalhes do projeto. Essa competição trouxe para a gente tudo, né? Um pacote completo. Então, a gente se desenvolveu muito do ano passado para cá, não só como pessoa, né, como aluno que está ganhando conhecimento muito grande nessa área espacial, mas também como profissionais. Hoje a gente tem muito mais segurança, trabalha sempre sob pressão numa competição, a gente chega aqui, dá problema, você tem que resolver na hora, você tem que pensar, então é um aprendizado muito grande, é uma oportunidade assim, sem comparação, é muito legal, é muito gostoso. Nessa segunda edição, a gente colocou como aberto a inscrições. Então não existe, por enquanto, nenhuma pré-seleção. No futuro, talvez, dependendo do número de candidatos, a gente teria que adotar algum critério de seleção para aprovação no certame. O CubeDesign é uma realização da pós-graduação em Engenharia e Tecnologia Espacial do INPE e nós vamos saber mais sobre o torneio neste programa. O programa Brasil Consciência de hoje vai ficando por aqui. Você que quiser conferir os demais programas produzidos pela rádio do CineCT deve acessar a nossa página no Facebook que está aí para você na tela nesse momento. O BCC e todos os programas já produzidos está disponível no nosso canal no YouTube, além do próprio canal da TVT.
Você que tiver dúvidas, críticas, sugestões e reclamações, deve mandar um e-mail no endereço que aparece na tela neste momento. A gente volta na semana que vem com outra atração inédita para vocês. Tchau, gente!